a questão de como ficar a Da sua apresentação. apresentação. Certo. Deixa eu só pegar uma janela aqui para ver. Certo, eu vou desligar aqui minha câmera, já que você vai apresentar, depois eu volto. Fazer um café. Interessante o pessoal que não estiver apresentando nem falando, né? Deixar o microfone desligado, a câmera também, para até diminuir. Fica aparecendo para vocês? Como é que fica? Tá aparecendo. Tá Só a aparecendo. apresentação, no caso, né? Tá. Adiantas, como se faz um slide de adiantas. Não é isso? Quando eu troco aqui, fica aparecendo eu ou a apresentação ou não? Fica só a apresentação? Os dois. Fica um você e outro, tipo, outro George com a apresentação. Ah, legal. Deixa eu ver aqui. Então eu vou colocar o Maxi. Deixa eu botar assim para ver. Peraí. Corrinha, que negócio é esse? Acho que é melhor deixar assim. 2G hoje. Acho que é melhor um F5 mesmo, não? George, acho que é melhor um F5. Um F5. Sim. Aqui só tem você mesmo, porque para Pablo é diferente. Eu fico agoniado porque esse negócio não fica para passar, sabe, a apresentação. O Meet já adicionou algum recurso que quando a gente está apresentando fica vendo a gente também ou continua do como era tá vendo, George, normal. Pela web, se a webcam não estiver ligada. Mas George se vê? Tá Você se vê, George? Eu só vejo. Não consigo não. Já a tela dele. Tá do mesmo jeito ainda. Aquela consistência aí vai Jorge, Tassiano falando. Geralmente eu faço duas janelas, né? A minha apresentação, eu boto ela menorzinha, em cima o Google Meet deveria mostrar a minha apresentação. Em primeiro plano, e fico passando, aí dá certo. Ontem a gente usou um lá no do Sebrae, que é o StreamYard, eu acho que é isso, não sei se é assim que pronuncia. Ele é bem legal. Ele é bem legalzinho, você fica desse lado e a apresentação desse, assim. A gravação do Google Meet vai fazer isso, ele deixa você desse jeito, agora não exibe. A visualização é que é ruim, né? Eles devem lançar isso em breve, porque o Microsoft está para lançar um monte de coisinhas, né, relacionadas a isso. Nunca pensei que eu fosse dizer isso, mas aqui é Team Microsoft agora. Mas ainda vai lançar, ainda não lançou, então... Para a apresentação, porque quem vai começar é a Adriana, então, por via das dúvidas. Posso começar? Cristóvão já está gravando, que ele é o meu assistente de assuntos Google Meet. Ok, obrigada, Cristóvão. Então, pessoal, primeiro agradecer a presença de todos vocês, né? E principalmente a presença de George, que aí prontamente se disponibilizou a vir bater esse papo com a gente, discutir um pouco sobre essa temática tão importante e atual, né, nos dias de hoje. Na disciplina, a gente está tratando sobre o marketing digital. Na semana 4, que é a semana de hoje, que a gente está, né, a semana corrente, digamos assim, a gente está conversando sobre marketing nas mídias sociais e sobre e-mail marketing, né? Esclarecendo para quem não está na disciplina, é uma disciplina que a gente trata diversas ações, estratégias, conceitos e práticas utilizadas hoje no marketing digital. E a gente fala sobre as ferramentas, fala sobre dicas, fala sobre coisas bem atuais. E aí, como estamos, né, nesse período 2025 em formato remoto, está sendo uma experiência bem interessante, que a gente está podendo mesclar coisas atuais e usuais que acontecem corriqueiramente, que a gente está tendo que se valer disso para fazer o nosso ensino remoto. Então, está sendo bem interessante. A semana atual é a semana 4. Já coloquei lá a aula gravada e a gente faz sempre na quinta-feira. Quem quiser participar também, que não for da disciplina, está convidado.
a participar do nosso bate-papo e da nossa aula na quinta-feira, às 15h30. Toda semana tem uma temática seguindo o plano lá do curso. Então, primeiro eu quero agradecer a presença de todos vocês e de George, né? George é um querido, um ex-aluno, um profissional que se reinventou e que desempenha aí o trabalho com muita eficácia e eficiência no meio online. Ele conseguiu criar uma marca e criar uma conversação digital, que isso é muito legal e que parte do pressuposto de tudo que a gente está falando do marketing digital. Então, George vai falar um pouquinho das estratégias, da história, o que é que ele tem aprendido nesse mundo na prática, né? Eu falo muito sobre teoria, trago elementos da prática, mas George, mais do que ninguém, está nesse meio prático, então ele pode trazer importantes insights e experiências para a gente. Então, muito obrigada, George. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela atuação que você vem desempenhando com signos nordestinos, né? E com a palavra. A George vai apresentar e, ao final, a gente vai discutir, dialogar, cada um vai poder falar e até tirar dúvidas e conversar um pouco sobre essa temática, ok? Obrigada. Eu que agradeço o convite, professora Adriana, é sempre legal poder compartilhar um pouco, né, dos signos, um pouco da minha trajetória nesse período de construção. Nessa minha apresentação, ela é bem breve, mas assim, como eu enrolo muito, ela vai ficar comprida. E para que não fique uma coisa muito passiva, assim, vocês só recebendo e escutando coisas, vocês podem, né, usar o chat aqui, fazer a pergunta de vocês. Eu acho que é legal que a gente vá podendo fazer essa comunicação. Eu dividi a apresentação basicamente na história dos signos, porque eu acho que é importante vocês conhecerem um pouco, para entender um pouco das estratégias que eu usei em algumas das publicações que eu trouxe como case. Eu não trouxe aqui ferramentas para que você utilizem para produção de marketing de conteúdo, mas assim, como é que eu faço para pegar esse conteúdo e tornar ele com maior valor para as pessoas, para que ele se torne mais compartilhável, para que as pessoas sintam vontade de comentar. Então, existem várias estratégias dentro dessa construção hoje dos signos, e também, assim, como é que eu consegui desenvolver essa questão de negócios. Porque eu acho que o grande quê de estar na internet, as pessoas perguntam assim, mas como é que danado você ganha dinheiro, como é que você consegue fechar uma parceria com fulano, e qual que é a importância do que você está trabalhando nesse sentido aqui de cultura nordestina para as empresas que hoje anunciam com você. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão notando, vão mandando no chat, que eu acho que é pertinente que a gente consiga gerar essa discussão, ou mesmo talvez abrir o microfone, eu não sei como é que ficaria, se ficaria muito bagunçado ou não, mas enfim, vamos lá. Se não funcionar a apresentação aqui, a gente vai no Google mesmo, só eu falando, tá bem? Deixa eu compartilhar aqui. Tem a musiquinha aqui, só vou já passar. Vocês estão me escutando, então? Que agora eu não consigo mais me ver. Sim, eu estou. Já eu posso ir até te fazendo as perguntas do chat, de acordo com o volume, quando você for apresentado. Pronto, perfeito, então. Porque aqui, né, essa parte é bem básica, né, George Daniel, curso de influência. No início dos signos, George não aparecia. E eu sempre gosto de falar um pouco de mim, porque é uma tentativa de colocar que existe uma pessoa daquele perfil cheia de frases engraçadas, cheia de frases com coisas intencionais. Eu também precisava vender o produto George, e nada mais justo de que essa própria descrição do George fosse uma coisa muito nordestina. Isso também está muito ligado a dentro da construção da nossa empresa, né? Então, assim, eu tenho uma empresa de software, eu tenho uma empresa que é só de hardware, de desenvolvimento. Então, como é que eu posso potencializar isso para que as pessoas entendam qual é a minha raiz, né? E teve, eu acho que de 2016 para cá, né, eu acho que teve muito essa questão de ascensão da internet e mais da questão nordestina nas mídias sociais, principalmente no Facebook. Eu acho que no Orkut não era tão presente isso, mas já no Facebook foi muito forte. E as páginas que têm um contexto nordestino começaram a crescer muito, até porque, assim, no período de eleição, que principalmente de transição de Lula para Dilma, querendo ou não, houve muita questão de xenofobia, porque o Nordeste conseguiu fazer com que, né, fosse eleito os antigos presidentes. E como forma, né, de se reinventar, o nordestino começou a criar páginas de
defesa. E muitas vezes o texto complexo, aquela coisa lá de desconstrução, a gente não consegue atingir as pessoas. Eu não sei se vocês compreendem, às vezes, quando você pega, por exemplo, um livro de estrutura de dados, alguma coisa do tipo, você não consegue entender ali qual é o grau daquele algoritmo, enfim. E era muito isso na internet. Então, como é que a gente consegue desconstruir um pouco da história do Nordeste? Como é que a gente consegue fortalecer o Nordeste nas mídias sociais? E uma das vias, eu acho que muito forte, que veio para ficar, não somente em relação à defesa da cultura nordestina, que foi o humor. E foi uma das formas que eu consegui, né, chegar em, hoje, mais de 2.100.000 pessoas através. Então, eu comecei a dizer, eu precisava ganhar dinheiro na época, né, assim, a gente ficava no computador, e como eu venho de uma família que a gente era muito pobre, a gente não tinha casa, né, a gente morava no sítio, eu fui morar na cidade, eu acho que eu tinha 6 anos, e a gente morava numa casa emprestada. Daí eu gosto de contar isso, gente, porque as pessoas acham assim, George hoje tá bom, mas a gente não consegue ver como que foi a trajetória para ele chegar até aqui. Então, com base nessa construção de George que veio do sítio, George que não tinha condições, George que conseguiu se reinventar, eu venho muito nessa pegada de dizer assim, gente, eu sou nordestino, eu sou potiguar, eu sinto muito feliz de onde eu for dizer isso, né? E o Cuscuz Influencer veio porque, assim, Cuscuz sempre foi uma pegada muito forte dentro da internet. Quando você fala de cuscuz, quando você posta uma foto do cuscuz, as pessoas amam muito. E eu achei que essa questão do cuscuz, tem até uma campanha que eu falo mais à frente, foi muito forte para mim, sabe? Tanto que eu tenho até uma tatuagem aqui no meu mocotó, que é uma cuscuzeirinha. E as pessoas, Cuscuz Influencer, eu acabei adotando esse termo para minha vida. E comecei também, né, a empreender dentro do que eu tinha. Eu tinha 1 milhão de seguidores na época, eu acho que no primeiro ano, 1 ano e 6 meses, lá no Facebook. Então, quando eu lancei a página, a telinha com todos os signos, uma página que é Suricato Cebola, não sei se vocês conhecem, pegou essa telinha e publicou no perfil deles. No tempo, o Facebook entregava muito, né? Eu estou falando dessas 2 redes sociais, mas assim, no contexto do marketing de conteúdo é muito mais amplo, né? Vem blog, enfim. E o Suricato publicou uma telinha, eu tinha 45 seguidores, porque eu entrei no perfil de pai, de mãe, dos meus irmãos, pedi para o povo curtir, e com essa publicação que eles fizeram, as pessoas começaram a procurar a página no Facebook. Então, em 3 dias, eu fui de 45 para 13 mil seguidores. Eu já estava bestalhado, né? Porque você imagina dar conta de uma página de 13 mil seguidores, que é quase o tamanho da cidade de Parelhas, onde eu morava. Aí, nesse vai e vem, eu comecei a me dedicar a passar muito tempo, né? Nesse tempo eu estava no sistema de informação, só que eu ficava fazendo a ponte Parelhas-Caicó. Quando eu chegava em Parelhas, eu já me trancava no quarto para tentar produzir conteúdo para os signos. Isso em 2015. Aí mãe já pegou né? Porque pai sempre reclamou para a mãe e falava... Pai reclamava para a mãe e mãe vinha me dizer que, pai, esse menino repassa dinheiro no computador, então eu preciso ganhar dinheiro. Eu acho que para vocês, assim, que ainda não tem um vínculo de trabalho, ou então que não prestaram nenhum serviço, às vezes ficam, né, quando será que eu terminar esse sistema de informação, o que é que eu vou fazer? E eu pensava muito nisso, né, eu preciso ganhar dinheiro, e foi aí que eu comecei a entrar em possibilidade dentro dos signos nordestinos. Vou fazer uma linha de camiseta, mas eu não tenho dinheiro, vou vender coisas com a marca Cocos, mas eu não tinha dinheiro, então foi aí que eu comecei a articular com pessoas que tinham coisas, né, o network, que eu acho que é muito forte para todos vocês. E eu disse assim, cheguei um carinha que tem lá em Parelhas, que ele produzia camiseta, aí eu disse assim, cara, eu tenho uma página que tá grande, né, em Parelhas algumas pessoas já sabiam, e eu acho que a galera quer comprar umas camisas. Tem umas frases assim que foram virais, teve 40 mil compartilhamentos, eu acho que seria legal produzir umas camisas, só que eu não tenho dinheiro, eu não tenho R$1. Você topa a gente fazer por demanda, assim, vendeu 5, aí você produz 5, porque geralmente quem produz camisa é assim, você chega com pedido, né, lá, são 32 camisas. Chegou 32 camisas e entregou as 32 camisas. Aí ele fez, rapaz, eu não sei se vale a pena, se eu vou topar, mas bora. Enfim, acabou dando certo de início, só que depois eu fui tendo algumas complicações com relação à logística e tudo mais, mas assim eu comecei a ganhar dinheiro. Em 2017 eu tive a oportunidade, a convite do Sebrae, mas em 2016 eu palestrei na UFRN, se eu não me engano, foi minha primeira palestra. Eu não sei se Tassiano lembra, se ele estava no doutorado, enfim. E foi super legal, e foi aí que eu me despertei muito essa questão de querer palestrar e contar para as pessoas
a importância da cultura nordestina, mas também a importância da gente ter as redes sociais como um fator que agrega na vida da gente, que agrega na questão empresarial. Então, eu disse assim, eu quero ser palestrante. E o Sebrae me fez um convite para palestrar com uma semana antes de um evento. Eu não tinha uma apresentação, não tinha nada, mas eu montei minha primeira palestra para empresários, para o público de empresários, tinha mais ou menos 400 pessoas. Então, eu tremia mais do que vara verde lá, mas assim, foi uma experiência incrível que me abriu muitas portas, e a partir disso eu comecei a palestrar pelo Nordeste, pelo Brasil, enfim, para lá e para cá, falando sobre cultura nordestina e também falando sobre, especificamente, sobre mídias digitais, sobre marketing de conteúdo, essa parte de consultoria também para empresas. Deixa eu adiantar aqui. Eu costumo dizer assim que o Signos Nordestino, no início, ele nasceu sem propósito. O propósito dele no início, quando eu criei, gente, era eu sorrir, né, achar graça, porque as pessoas começaram a curtir. Só que eu comecei a receber feedback tão forte, assim, pessoas assim, gente, eu tava com depressão, e eu comecei a rir depois que eu comecei a ver suas telinhas. Parece, às vezes, até meio forçado, mas não é. Eu recebia muita mensagem, muita demanda de mensagem, e pessoas que foram morar no Sul, que sofriam muito preconceito, e que através das palavras que tinham nas telinhas, elas conseguiam dizer assim, poxa, a pessoa é nordestina, eu moro aqui, vim morar há 5 anos, e as pessoas ficam rindo quando eu falo, porque eu falo cantando. Então, eu comecei a entender que o Signos, ele não era mais uma brincadeira, ele era um projeto de valorização cultural. Então, quando a gente tem uma empresa, a gente monta com um propósito, e eu precisava entender e incorporar o propósito que as pessoas conseguiam enxergar nos signos. No início, eu só achava que era uma coisa engraçada, que era uma página de memes, que eu fazia frases virais, mas eu entendi que era muito mais do que aquilo. Então, veio aí uma terminologia que não era tão muito comum para mim, que foi a questão da palavra humor social. É a gente usar do humor para resgatar expressões, para falar sobre vivências, falar sobre experiências. E eu gosto de destacar alguns pontos, né, que é essa questão da criatividade, valorização da cultura nordestina, são pontos chaves que, quando a gente tem empresa, que a gente vai trabalhar com conteúdo, a gente tem que ter bem definido. Então, imagina que você tem uma empresa de software e posta uma coisa nada a ver, e as pessoas ficam assim, como assim? Não estou entendendo o que é que você está querendo comunicar com isso. E dentro dessa construção toda, de 2015 para cá, o Signos se tornou o segundo maior projeto, né, de valorização da cultura nordestina no país. Nesse vai e vem. Gente, quem tiver dúvidas pode ir perguntando, viu? Aí, assim, sempre eu perguntei, quem acreditava em signos, né? Esse aqui foi o primeiro ponto de importância dos signos, que essa aqui foi, não é essa tela, tá, gente? Essa não é a tela original, mas foi esse conteúdo que tem nessa tela que viralizou, né? Os signos propriamente dito. E é o que acontecia, aparecia muita coisa de signo no meu Facebook, eu não sou uma pessoa crente em signos. Hoje eu entendo por questões que eu precisei estudar, ler livros, falar com pessoas que eram especialistas em astrologia, enfim. E essa tela que tem aí dos signos foi o que viralizou, né? Hoje eu acho que tem 40 mil compartilhamentos dessa tela no Facebook dos signos, e isso que remodelou. Qual que é o ponto-chave dessa tela? Elas têm uma identidade nordestina, né? Tem a xilogravura. Embora a xilogravura ela seja uma arte chinesa, o nordestino se apropriou, não vou dizer se apropriou, mas começou a utilizar nos cordéis, né, nessa questão da cultura. Era uma coisa muito barata, acessível, porque as pessoas não tinham condições de lançar livros naquela época, e o cordel era a forma mais fácil das pessoas que tinham domínio em versos, em prosa, em falar para as pessoas, né? E quando as pessoas começaram a enxergar assim, além da xilogravura, eram animais. Então, eu consegui atrair nordestinos por essa identidade, e um outro que é muito importante, pessoas que não acreditavam em signos. Porque o que acontece? É muito místico, né, essa questão de signos, assim, mas não está dando certo hoje porque a Lua está Mercúrio retrógrado. Como assim? O que diabo é isso? Então, eu comecei a fazer essas previsões de signos de uma forma totalmente direta, assim, gente, não tem para que sair com amigo para se embebedar e se lascar. Uma coisa bem direta, dentro disso eu sempre colocava palavras nordestinas, que a gente usa mesmo, e que às vezes a gente não percebe. Quando a gente sai do Nordeste para o Sul, é muito mais comum, porque você às vezes fica tentando explicar algumas palavras para as pessoas.
Então, essa tela é a principal tela dos signos, assim, em relação ao significado de construção dele até hoje. Aí, aqui é o que das pessoas, né, tudo. Mas como é que você começou a trabalhar, né? Então, como é que você conseguiu monetizar os signos? Essa aqui é a camiseta. Essa foi a primeira camiseta que eu fiz, a meia que nem coice de mula. Foi sucesso de vendas. E chegou um momento que eu não tinha mais dando conta da produção, né? A pessoa que produzia para mim não tinha a qualidade que eu queria para os signos. Era muita camisa que parecia uma farda de escola. Eu achava até legal para a época, mas a gente vai conseguindo entender o porquê as pessoas compram determinadas coisas. Ah, por que fulano comprou uma camisa Lacoste? Por que fulano comprou isso? Por conta que a marca era muito forte. Então eu precisei, durante 1 ano e meio, entender muito essa questão de comportamento das pessoas na internet, para entender que essa camiseta era uma coisa que ela poderia presentear, que era uma marca que falava diretamente com o nordestino, ou com uma pessoa que se identificasse com aquela frase. Aí depois disso, depois dessa questão das camisetas, tinha essa, eu amo cuscuz, oxente, e uma que é se quiser frescar, fresca, mas não fique frescando não. E depois eu consegui fazer o quê? Vender os direitos de uso da marca para uma indústria de presentes criativos da Bahia. Esses que estão ao lado, né? O travesseiro, o porta-retrato, esses copos, exceto esses copos que estão aqui, o mega que nem coice de mula rosa, o laranja, o verde, limão e o transparente. Aqui era uma empresa de Caicó que produzia. Inclusive, eu fiz o lançamento deles aqui no Carnaval de Caicó. Eu acho que eu vendi mais de 1.000 copos na época. Enfim, foi bombado porque as pessoas se identificavam muito com a frase. Às vezes você vai comprar um copo para tomar numa festa, e só tá aquele copo assim, vai trazer esse mesmo. Só que o legal é porque as pessoas se identificaram tanto com a frase que elas começaram a analisar. Aqui embaixo tinha signos nordestinos e aí começou a fazer a simulação com a marca. Tanto que no Carnaval do Caicó, aqui, quando era na ABB, as pessoas começaram a tirar foto e marcar o perfil. E foi super legal essa interação. E eu consegui, de certa forma, fortalecer a marca também, além do digital, né? Vir para a questão offline como produto. E essa questão gente, eu tô gado, da almofada, do quadro e desse outro copo, vendia em cerca de 21 lojas espalhadas pelo Brasil. Então foi muito legal, porque até hoje as pessoas mandam mensagem dizendo que tem um produto, que compraram. Isso é muito legal, assim, para poder sair um pouco do outro meio digital, né? E eu até hoje utilizo como case. E nesse período de construção, eu acho que mais de 2017 para cá, para ser mais exato, eu comecei a trabalhar muito com empresas já grandes, fazendo campanhas publicitárias lá nos signos. Eu acho que a minha última campanha não, mas essa aqui são alguns que eu chamo de amigos de infância, né? A gente diz que amigo de infância é aquela pessoa que a gente leva pro resto da vida. Então aqui a gente tem Sebrae, tem Itaipava, Primor, Nassau, Tenda, enfim, todas essas empresas a gente conseguiu construir campanhas dentro dos signos nordestinos, dentro do meu pessoal também, que eu consegui fortalecer como uma pessoa que gerenciava os signos nordestinos, então como aquela pessoa que era especialista em conteúdo criativo, né, como foi assim que eu me denominei, que conseguia se comunicar e que consegue se comunicar com pessoas de nicho. Qual que é o meu nicho? São pessoas nordestinas, principalmente mulheres. Eu tenho um foco muito hoje grande em mulheres no perfil dos signos. Cerca de 84% desses 2 milhões de seguidores são mulheres, para vocês terem noção. Então eu tenho uma comunicação muito forte com essas pessoas que estão numa faixa etária que tem poder de compra, que isso é o mais legal, né? Quando eles pedem assim, George, por exemplo, a Itaipava, eu quero fazer uma campanha, você vai ser embaixador da Itaipava no Nordeste. Inclusive, eu tenho até uma geladeirinha aqui, ó, que eu ganhei da Itaipava, ela tá cheia de cerveja, que eu me tornei embaixador deles ano passado. E a ideia é fazer o quê? Mostrar para as pessoas o nosso poder, né? E nem sempre eu falo que é venda, mas é fortalecimento de marca. Eu coloquei mais na frente quando eu entro na parte de marketing de conteúdo. Então, eu fiquei muito feliz porque eu nunca tinha parado para analisar o quão grande estava para estar junto com a marca Signos Nordestinos, somando com empresas tão grandes, né? Eu nunca imaginaria que eu ia fazer uma parceria com a Itaipava Nacional. Eu fiz também com o Ministério do Turismo, que acabei não colocando. Daqui da nossa região, eu acho que a única empresa que eu fiz assim, um trabalho foi com a Rede Seridol, ano passado. Eu fiz um treinamento com eles, essa questão de comunicação, de posicionamento, e também uma questão de uma palestra mais motivacional para
o final do ano, para a campanha de aniversário deles. Esse aqui foi uma parceria, né, com o Ministério do Turismo, a gente fez um correio elegante, para vocês verem como eles estão dentro ainda querendo ou não, da identidade visual dos signos. É uma coisa que eu prezo muito para a questão da comunicação, porque fica muito mais orgânico, muito mais a cara do que as pessoas estão acostumadas a ver dentro dos signos nordestinos. Essa aqui foi uma campanha também de aniversário, né? Você é o ar, eu sou o vento, vamos dar uma voltinha de jumento. Eu acho que foi uma das primeiras campanhas, acho que faz muito tempo isso. Acho que foi em 2016. E é super legal porque toda a construção que a gente vai para a internet, dentro da questão do que é marketing de conteúdo, tem que ter muito além do que a gente quer transmitir, né? Tem que pensar em quem é que a gente vai alcançar, o que é que a gente quer alcançar com essa publicação. Então, é super comum você entrar no Dia dos Namorados e o pessoal botar assim, mensagem para a namorada, mensagem para fulano de tal, mensagem para o Dia dos Pais. E quando a pessoa coloca assim, mensagem do Dia dos Namorados, aí apareceu logo uma mensagem dessa. Então, a gente quebra todo aquele padrão daquele textão para uma coisa bem mais direta, mais engraçada, que, querendo ou não, a gente consegue tocar as pessoas. Essa questão também, essa foi viral, né? Você vai encontrar essa na internet em vários layouts. Muitas das frases dos signos nordestinos vocês vão encontrar em vários outros layouts, assim, de páginas que já copiaram, no Twitter, enfim. E dentro da questão do que a gente estava falando sobre marketing de conteúdo, pessoal, principalmente assim, vocês que querem abrir uma empresa, vocês que querem fortalecer o perfil de vocês na internet, é pensar assim, que o marketing de conteúdo, de fato, é você ir além do óbvio. Jorge, o que diabo é ir além do óbvio na internet? É você pensar em quem que você vai atingir quando você vai fazer uma publicação. Essa semana, eu postei uma telinha lá no meu perfil pessoal, que foi para o Banco Pan. E a propaganda na internet, quando você vai assim, já é automático, quando você entende que aquela foto é uma propaganda, você já faz assim, passa direto. Quando você recebe um e-mail marketing, você às vezes nem abre, né? Porque assim, dependendo do sistema que a empresa usa, ela vai saber se você abriu, se você clicou, quanto tempo você ficou, enfim. Só que o que aconteceu? Você, quando vai publicar alguma coisa na internet, eu quero ter curtida, eu quero ter comentário, eu quero ter compartilhamento. Vocês têm que pensar em quais estratégias vocês podem utilizar dentro disso. Aí eu precisei fazer uma foto para o Banco Pan, segurando o celular, assim, mostrando que eu estava segurando, né, estava com o aplicativo do Banco Pan aberto. Aí eu falei assim, gente, se eu fizer a postagem só minha cara limpa, segurando uma foto assim do celular com o aplicativo, o pessoal ou vai passar direto, ou alguns que são mais chegados vão dar a curtida, outro vai comentar, isso eu preciso dar um quê nessa foto. Aí eu lembrei, quando eu falo sobre cuscuz, as pessoas amam muito. Aí eu fui o quê? Me preparei, tirei a foto, e dentro da minha foto, eu coloquei, não sei se vocês vão conseguir, aqui é uma montagem. Eu coloquei a frase, movido a cuscuz. Fiz a edição da foto, e a foto começou a ter compartilhamentos e comentários, porque as pessoas viram aquela frase. Aí as pessoas começaram a mandar do direct. E essa camisa, quanto é? Aí outras pessoas, assim, já conseguiram entregar, porque o Instagram entendeu que aquela foto era relevante, e disse assim, eu vi que você postou a camisa, achei legal, mas você usa o Banco Pan, como é que eu faço para fazer uma conta? Eu recebi uma mensagem hoje, para não dizer que eu estou mentindo, se quiser eu mostro para vocês, para não dizer que é conversa de blogueiro, né? Porque a conversa de blogueiro é aquela que diz assim, gente, eu recebi muitas mensagens aqui, na realidade não recebeu nenhuma mensagem, e quero mostrar para vocês o que eu ganhei. Então, as pessoas começaram a receber a mensagem, outras começaram a encaminhar porque viu o Banco Pan, então eu consegui pensar muito além da postagem, né? Eu coloquei uma coisa dentro da imagem que ia chamar a atenção das pessoas, e ao mesmo tempo não tirou a atenção de que era divulgar o Banco Pan, né? Inclusive trouxe mais engajamento para eles. E dentro disso, né, a gente precisa construir para estreitar essas relações com as pessoas, que no final das contas, né, para quem tem empresa, vai ser um cliente da gente, ou então vai ser um admirador da nossa marca. E você, quando está na internet, a ideia de você chegar lá, né, eu acho que é muito comum para a gente ainda, para o microempreendedor individual, para o ME, fazer um Instagram, um Facebook, taca produto. Bota 30 fotos de camiseta, 30 fotos de prato de comida,
mas não consegue explicar para as pessoas qual que é a importância daquilo para quem está comprando. Às vezes a gente só compra, eu dificilmente eu sigo uma loja, eu só entro na loja, eu quero comprar uma camisa. Eu vou saber se ela tem a camisa. Pesquiso lá, não tem a camisa. Ok, ou então tem a camisa, eu compro e não consigo, não continuo seguindo. Justamente porque as pessoas ficam só produto. E marketing de conteúdo é justamente a gente pensar em fazer com que as pessoas fiquem lá no nosso perfil, que a pessoa abra aquele e-mail que a gente acha que é importante para a gente vender um produto. E não é somente a gente vender produto, é a gente também criar uma percepção maior sobre a marca. Eu estava falando ontem na live do Sebrae que o mal do empresário é achar que está na rede social ou então aderir a um sistema de e-mail automático, de resposta automática, é só vender. Mas não é. Não adianta você não conseguir construir uma relação, as pessoas não conseguirem memorizar a sua marca e só procurar uma vez ou outra na vida para fazer uma compra. O ideal é que a gente consiga criar um conteúdo tão bom que as pessoas gostem de acessar nosso conteúdo, gostem de curtir esse conteúdo e, além de tudo, se torne um cliente. Ele se torna admirador da marca, pode comprar, pode indicar. Então, é muito isso, sabe? A gente pensar além, gerar esse valor de uma postagem. Aí, Jorge, mas como é que diabo danado tu faz isso lá nos signos? Eu não estou entendendo, não, porque eu sei que eu estava rindo lá, vi uma frase que parece minha mãe. Quando você entra lá nos signos, para a gente que é nordestino, que a gente mora aqui, que já é comum linguajar, às vezes não faz muito sentido, porque isso é só uma situação engraçada. Mas quando a gente parte do pressuposto que essa pessoa não mora mais aqui e sente saudade das raízes, ela vai dar um feedback super positivo. Faz tempo que eu não uso essa palavra, eu tô só o pito, viu? Faz muito tempo que eu ouvi, era do tempo da minha avó. Então a gente já consegue pegar um pouco assim de saudosismo, né? De lembrança do tempo que essa pessoa morava no Nordeste. É tanto assim que hoje o meu público de compra, a maioria moram no Sul, ou então moram em outro país, porque eles querem se conectar com o Nordeste de alguma forma, porque eles já sofreram preconceito, ou porque aquele produto é a cara dela. Enfim, vai muito nessa questão. E vocês pensem nisso. Gente, quem tiver dúvida, vocês podem ir perguntando aí, porque a gente vai... Deixa eu ver aqui. Quando eu passar em um concurso, aqui é o Lian, né? Gerar valor, né? Aqui, ó. Criar percepções diferentes sobre sua marca, né? Como é que você quer ser enxergado dentro das mídias sociais? Assim como é que a gente cria uma empresa e quer que as pessoas compreendam que é a melhor empresa de software do Brasil, que é aquela que não produz com código gambiarra. Enfim, você vai pensando como é que você pode agregar esse tipo de estratégia, esse tipo de valor para as pessoas que te seguem. E aqui dentro do marketing de conteúdo, né, gente, não é somente rede social, né, tem diversas outras formas de fortalecer a sua marca. Hoje o Signos tem blog desde 2015, como eu já tinha domínio um pouco de internet, eu já tinha domínio de como criar um site lá no WordPress, mesmo que fosse montado arrastado, porque eu precisava fortalecer a questão de buscas. Quando eu criei os Signos, eu acho que 3 semanas depois, uma pessoa copiou tudo que eu fiz e repostou, só alterou alguns animais. E o que aconteceu? Ela começou a crescer muito. Ela usou a palavra horóscopo nordestino e eu usava signos nordestinos. Então, para mim, foi muito complicado tentar desranquear aquela pessoa no Google, porque ela já estava com site. E, assim, quando eu criei os signos, a gente entendeu do Rio Grande do Norte, algumas mídias, por exemplo, o Jornal O Povo, o Jornal do Nordeste, TV Verde Mares entraram em contato para fazer entrevistas, e um dos principais, eu acho que era o maior, tipo o Tribuna do Norte do Ceará, entrou em contato comigo quando perguntou assim, você é de onde? Eu disse, sou do Rio Grande do Norte. Não quis mais nem conversa comigo, porque eu não era do Ceará. E aí eles entraram em contato com o perfil que tinha me plagiado e fez uma entrevista com eles. Aí eu falei, poxa, eita mocha dos cachorros. Então eu comecei a usar o blog, criando alguns conteúdos lá bem mais virais, para quando as pessoas pesquisassem lá, signos nordestinos, encontrassem o perfil. Hoje eu não trabalho tanto lá essa questão do blog, de e-mail marketing, de vídeos, porque hoje meu foco é muito mais essa questão do Instagram, dentro das campanhas que eu faço com os clientes, né? Então, dentro do marketing de conteúdo, além das redes sociais, vocês podem, né, dentro do blog,
conteúdos ricos. Esse conteúdo rico é justamente isso, você agregar valor ao conteúdo para que faça diferença na vida das pessoas. Redes sociais, meu marketing. E rede social, gente, tipo assim, um grupo no WhatsApp é uma rede social. Eu não recomendo o grupo, porque grupo é armaria. E principalmente nesse tempo que a política tem sido muito forte, a discussão política e a polarização é uma coisa que eu evito. Uma vez eu criei um grupo, eu botei o arracha para cima nos signos. Eu acho que no Instagram, não, no WhatsApp, tipo assim, 2 minutos lotou o grupo, teve mais de 2.000 arrastos para cima, o pessoal queria fazer grupo assim. Eu acho que eu tinha uns 10 grupos, só que viram um cabaré, eu não conseguia mais gerenciar, era briga, aí eu acabei com tudo. Então, eu não recomendo grupo para questão quem é empresa, para comunicação. Tem uma comunicação mais direta, através de lista de transmissão, tem cuidado para não ser invasivo, tenta uma comunicação, acho que é ponta a ponta, né? A VPN, não sei se vocês podem me corrigir, que é diretamente com o cliente, para ela não achar que ela está sendo mais uma pessoa que está recebendo o mesmo conteúdo de todo mundo. Aí aqui, né, tem a questão dos visitantes. Eu acho que eu usei muito essa questão do funil de venda quando eu comecei a vender as camisas, né? Eu tinha muito seguidor, mas eu não sabia se os seguidores queriam comprar. Foi daí que eu comecei a captar, transformar em leads, né? A gente tá aquele cadastro, entra na loja virtual, faz um pré-cadastro, e daquilo eu disparei e-mails para as pessoas para eles comprarem a camisa, né? Tinha retenção muito alta porque, assim, eu enviava de parelhas. Enviar uma mercadoria de parelhas, né, gente, para qualquer canto do Brasil, você já bota mais R$30. Aí eu disse, vou enviar de Caicó, aí aumentou mais 25. Então, enviar, ter essa questão de logística dentro do interior do Rio Grande do Norte é muito complicado se a gente não tem uma parceria com o setor de distribuição, se a gente não tem uma logística muito grande. É tanto que deu muito dor de cabeça. Na primeira reclamação de demora de entrega, minha gente, eu quase infartava, você não tem noção. A mulher colocou um textão lá, eu disse, eita, gota serena, como é que eu vou resolver essa crise dessa pessoa? Então eu tive que entrar em contato com essa mulher, dar um cupom de desconto, explicar para ela o porquê, e assim, assumir a culpa, né? Porque a culpa não é do cliente, do atraso. A gente não pode estar dizendo assim, mas não é culpa minha, é culpa do correio. A gente, como empresário, tem que assumir a culpa sim, dizer assim, infelizmente acontece, é nossa culpa, eu vou estar lhe dando um cupom de desconto, ver qual que é a melhor estratégia para usar com aquelas pessoas. Fiz essa comunicação direta e, no final das contas, eu consegui resolver na internet. Eu acho assim, essa primeira crise, depois disso aí eu parei de vender camiseta, porque foi um moído da moléstia. Essa aqui foi uma campanha para São Brás, né? Eu entro dentro da parte de marketing de conteúdo, gente, que eu acho muito legal a construção dela. Cuscuz é vida, né? A São Brás me procurou para lançar o Dia Mundial do Cuscuz. E eu sempre falava de cuscuz bombava. Só que a gente precisava ressignificar essa questão do cuscuz na vida da gente. Quando ela me procurou, eu disse assim, eu tenho um conceito legal que a gente pode adotar nessa campanha. E qual que era, né? Fazer com que as pessoas entendessem que o cuscuz não era somente a comida que a gente comprou lá, mas é uma comida versátil, é uma comida que é a cara do estudante, que dá para fazer com salsicha, com sardinha, falar para aquela mãe de família assim, tem o que para comer? Cuscuz no café da manhã, e no almoço, feijão com cuscuz, e de noite, cuscuz com sardinha. Enfim, era uma versatilidade que é a cara do nordestino. Então, eu disse assim, cuscuz é vida, porque ele resume muito para a gente. E eu falo assim, que mesmo quando a gente se entala com cuscuz, quem já se entalou com cuscuz aí, já sabe, né, que a gente fica... aquele que sai pelo nariz, que é o triste, que a pessoa meio que vê a morte. Então, eu disse assim, as pessoas precisam entender que cuscuz não é somente essa comida, mas muito mais do que isso para o nordestino. Então, eu trabalhei muito essa questão das combinações, de cuscuz ser muito versátil, combinar com muita coisa, e tirar essa ideia, né, do produto em si, mas ressignificar. Essa campanha, eu acho que foram 2 dias, não acho que foi 17 de março, em 2 dias a gente alcançou 2 milhões de pessoas no Facebook. Então, você já tem noção aí do potencial que era o signos e de comunicar. No 2º ano da campanha, 2018, a gente conseguiu sair na Globo com essa campanha, foi muito legal. Então, os números já eram bem maiores, porque a gente já trabalhou Instagram e Facebook. Mas vocês conseguem compreender que é muito além disso, de que falar sobre cuscuz, de você falar de um software de um aplicativo, né? Eu falo do Nubank. Nubank é uma
uma das empresas que eu admiro muito, da forma de que eles se comunicam. A Netflix, principalmente, né? Eu ficava sem entender porque eu falava o Netflix, né? E depois eu fui entender que a Netflix é uma menina. Eles adotam que a persona, a forma de comunicação dela é uma criança de 15 anos, um adolescente que ama séries e que se comunica da forma mais bruta lá no Twitter. Quem acompanha a Netflix lá no Twitter vê muito essa coisa direta, assim, eu gostei disso. Netflix, cadê que você posta a Harry Potter? Ele fez assim, deixa de ser avexado, eu vou postar. Nesse sentido, né? Ele tem uma estratégia de comunicação por trás e é uma coisa assim que vocês podem pensar quando vocês forem criar as mídias sociais da empresa, ou então se vocês já têm, inclusive do Casi, do Labicam, quem é que vai representar essa comunicação da empresa? Como é que eu vou me comunicar, né, isso nas redes sociais? Tem uma persona do Signos que é a da mulher baixinha, de 25 anos, Maria, que é bruta, que adora cuscuz. Então, eu tenho uma pessoa bem definida para quando eu quero alcançar públicos maiores, né? Então, a gente vai conseguindo, dentro disso, do feedback das pessoas, saber quem é a persona correta, né? Eu acho que hoje eu acho que eu tenho umas 3 ou 4 personas dentro dos signos, e às vezes é uma coisa que a gente nem liga. É uma palavra bonita, persona, mas aí público-alvo. Então é uma coisa que às vezes a gente só olha lá, de 25 a 30 anos, de Caicó. Mas a gente tem que entender que quem é essas pessoas por trás para a gente criar um conteúdo mais rico e fazer com que essas pessoas, no final das contas, venham comprar da gente, se o intuito for vender. Ou então vá fazer com que ela entenda que a nossa empresa é importante para ela no setor de saúde, no setor daquilo Y, tá entendendo? E dentro do marketing, né, de conteúdo, esses são os pontos principais. Aumentar a visibilidade na internet, interação com a marca da gente, eu acho que isso é muito importante. Muito mais do que postar, a gente tem o feedback. E para a gente ter o feedback, a gente tem que interagir com as pessoas. Eu acho que não tem coisa pior no mundo do que você entrar numa rede social, perguntar um preço e a empresa responder assim, fale com a gente. Como assim? Você que tem que vender, você que é o vendedor, quer que eu pare meu tempo para ir falar com vocês? Então, a gente tem que ter muito essa percepção de que o cliente, assim como é no meio pessoal, que a gente chega na loja, uma pessoa vem atender a gente, é no virtual. Na hora que essa pessoa falar, a gente já vai lá dar um abraço, vai vender, vai mostrar o que tem, vai fazer um atendimento super legal. Nutrir a base de leads, né? Para quem trabalha com marketing digital, leads é vida, né? Quanto mais leads e mais nichado, melhor para fazer vendas. E hoje existe até empresas que vendem base de leads, que fazem lançamentos de campanha de marketing digital que são especializadas. Tem algumas figuras, né, dentro do marketing digital, principalmente no cenário brasileiro, que é com a Radaldolfo, Érico Rocha, que eu acho que vocês vão talvez ver muito. Eles trabalham muito essa questão de fórmula de lançamento, tal. Mas, assim, não existe fórmula para nada, né? Pode, assim, existir dentro uma estratégia bem definida dentro do seu nicho, mas não existe uma fórmula correta para tudo. Porque se existisse fórmula correta para ser bombado nas redes sociais, todo mundo já era. Se existisse fórmula correta para vender muito, todo mundo já vendia e ninguém era pobre, né? É verdade? E também reduzir o custo de aquisição de clientes. As mídias tradicionais, antigamente a gente era muito passivo, né? De relação de receber o que a mídia tradicional colocava. Você ligava a televisão para assistir a novela e tinha que esperar 15 minutos com propaganda da Dolly, com propaganda do Guaraná, enfim. Era isso e você tinha que assistir. Hoje você está no YouTube aí. Você quer fazer o seu site? Aí pula. Né? A gente tem muito essa opção já de sair, de optar qual filme a gente vai assistir na Netflix, enfim. E ganhar confiança do público e aqui tá um ponto, né? E adquirir propagadores de sua marca. Eu acho que esses propagadores é a pessoa mesmo que veste a camisa da sua empresa porque você fez um atendimento legal, porque você passou confiança e tudo isso. Adriane, se você quiser ir falando, tá bem? Porque às vezes eu acho que eu tô falando demais. Deixa eu ver aqui. Não, Thiago, pode falando, tá ótimo. Acho que já está chegando no fim que a gente pode abrir uma discussão de perguntas, quem tiver perguntas, né? Aqui são de marketing de conteúdo que eu gosto de seguir, o Rock Content. Eles têm uma plataforma muito legal, além disso tem blogs com diversos textos que servem muito para a gente que quer entender mais um pouco de marketing digital, né? Além
das leituras tradicionais de diversos autores. O YouPix, ele é uma empresa, é uma das principais empresas que conectam influenciadores, criadores de conteúdo com marcas. Ano passado, eu fui selecionado para fazer uma aceleração em São Paulo, e pela YouPix eu passei uma semana em São Paulo, lá eu ganhei uma premiação, e me apresentei no maior evento de vídeos e influência da América Latina. Eu ganhei prêmio da Magazine Luiza, um curso da Hotmart que eu fui fazer em São Paulo também, na parte de criação de conteúdo, de marketing digital, enfim, foi super legal. E 2 livros que eu acho super legal, assim, que quem tiver interesse, que é Hitmakers, Como Nascem as Tendências, para você entender muito essa questão dos virais. Eu acho que quem cria conteúdo na internet pensa muito no viral. Como é que eu faço para que as pessoas compartilhem esse conteúdo? Eu acho que é muito legal esse livro. E tem esse livro do Rafael Reis, que é muito legal também, que ele é brasileiro, né? Esse outro já não é de Derek, que é Marketing de Conteúdo, a moeda do século XXI. Ele explica justamente isso, da importância da gente criar conteúdo de valor dentro de uma perspectiva de conhecimento do nosso mercado. Então, essas são 2 indicações que eu deixo para vocês, que quiserem ler. E eu não sei com quais livros a Adriana está trabalhando atualmente, mas, enfim, são livros que eu gosto muito. E dentro disso também, gente, hoje no Instagram, no YouTube, tem muitos canais que trabalham essa questão do marketing digital, que às vezes você entra lá num curso da Hotmart de R$19,90, que é uma coisa que você encontra num canal no YouTube. Então, fica muito atento, façam pesquisas mais profundas, né? Vocês são profissionais de TI, que já dominam muito mais essa questão da tecnologia. E essa aqui é uma frase motivacional, porque a gente tem que ter a frase motivacional para a gente desistir, brincadeira, para a gente não desistir. Eu falo assim que no meio do caminho a gente encontra várias pessoas que querem lascar a vida da gente, né? Às vezes a gente tá com ideia de abrir uma empresa, aí bota isso aí para se lascar, para falir, eu quero abrir esse negócio, aí outras pessoas assim, mas daqui a 2 semanas, o que é que você vai viver? Enfim, quando eu criei os signos, que eu comecei a ganhar R$1 com ele, muitas pessoas começaram a dizer assim, mas próximo ano você não vai ganhar porra nenhuma, porque isso aí não vai valer nada, né? Isso aí vai mudar, essa rede social não vai existir mais. Então já são 5 anos de signos nordestinos, com premiações a nível nacional. Além disso, né, eu consegui fazer parceiros, conhecer pessoas incríveis, assim, que eu nem imaginava que eu iria conhecer na vida. E muitas vezes a gente, principalmente por ser aluno, a gente tem medo de começar, de botar o nosso negócio, de contactar para fazer o negócio. Então, assim, não tenha medo de começar, mesmo que às vezes seja muito complexo, mesmo que você precise de um documento lá de como é o software. É como startups, né? Você lança seu produto mínimo viável, faz a validação, testa, vê o que é que você pode mudar no tempo mais rápido possível e vai se adequando. É assim a nossa vida, principalmente para a nossa área de tecnologia, que a cada 6 meses tudo muda. Então vai pensar nessa perspectiva. Não tenha medo de iniciar, não tenha medo de perder. Vai acontecer de você uma hora levar ou não, vai levar uma hora... vai levar uma hora que você vai levar diversos nãos. Eu já enviei vários projetos para empresas dizem, não quero. Empresas que iriam executar trabalho comigo, eu acho que todas as empresas, a maioria, em março, porque assim, eu já tinha projetado minha carreira todinha nesse primeiro semestre. Eu vou palestrar não sei aonde, vai ter um evento X, ou o Sebrae, vou fazer essa parceria Y, vou para São Paulo, vou passar 3 meses na Europa, enfim, projetei tudo isso. Aí veio a pandemia. Todos os meus contratos com empresas foram cancelados. Tudo mesmo. Aí eu já fiquei naquela agonia, meu Deus do céu, o que é que vai ser de mim? Então, eu comecei a prospectar, conversar com outras pessoas, e hoje, assim, em relação ao ano passado, ao primeiro semestre do ano passado, nesse período de pandemia, eu já faturei muito, né? Infelizmente, muitas empresas fecharam, principalmente empresas que não podiam abrir, que tinham coisas mais tradicionais, não conseguiram sobreviver essa crise. Mas eu consegui faturar muito bem nesse período, e eu fico muito feliz por isso, né? Porque eu estava desesperado, tinha contas para pagar, assim como todo mundo tem, mas assim eu não desisti, né? Eu poderia ter voltado para casa e trabalhar com meu pai vendendo bicicleta. E assim, tem a persistência, né? Assim, se eu fosse desistir
nessa primeira vez que eu recebi um não, nessa primeira vez que eu recebi uma crítica, eu não sei o que eu estaria fazendo da vida. Eu me encontrei muito nessa questão do empreendedorismo, de poder transformar a vida, gente. E você começa a entender o quanto de diferença você faz na vida das pessoas quando você tem uma empresa, ou então quando você é professor, que você encara aquilo que você quer para a vida. Às vezes a gente não consegue enxergar, mas quando você recebe um feedback de uma pessoa, assim, é como você tivesse recebido a melhor coisa da sua vida. É inenarrável. Mas, assim, vocês têm que ser persistentes nesse ponto de construção do seu negócio, da sua estratégia de marketing digital, de marketing de conteúdo, enfim, das diversas maneiras que o marketing pode proporcionar para a sua empresa. E, assim, né, sejam como cuscuz, né, sejam versáteis, possam combinar com tudo, com um cafezinho, para que vocês possam fazer a diferença na vida das pessoas, né. Eu acho que é difícil uma pessoa não gostar de cuscuz. Geralmente as pessoas que não gostam ou são alérgicas ou têm algum problema com a vida. Mas eu acho que no mais é isso mesmo. Assim, quem tiver uma dúvida já pode começar perguntando. Esses aqui são os meus contatos. Tem o meu site, tem meu e-mail, que eu sempre respondo. No direct eu sou uma tristeza para responder direct, porque eu recebo muito direct. Ontem eu estava até falando, às vezes eu chego a receber 1000 directs lá nos signos, aí eu tenho que gerenciar o meu, gerenciar do signo, gerenciar o da página. Enfim, mas assim ficam meus contatos. Quem tiver alguma dúvida, pode perguntar agora, é agora ou nunca, né, professora? Ótimo. Obrigada, George, pela sua explicação. Maravilhoso. Parabéns pela história, parabéns pela persistência, parabéns por não desistir, né? Muito legal como você construiu essa trajetória. E isso faz parte dos empreendedores que vão adiante nos seus propósitos, né? Eu tenho algumas perguntas, mas eu vou primeiro abrir para o pessoal. Vocês têm algumas perguntas, galera, para fazer para a George? Eu tenho algo. George, você falou em algum momento, né, que um jornal lá do Ceará, não é isso? Isso. Entrou em contato com você para ver a disponibilidade de você dar uma entrevista, não foi isso? Isso mesmo. E acabou lhe excluindo por você ser norte-riograndense e não cearense. Né? Excluindo, entre aspas, né? Preferiu outra, verdade, né? Que acaba sendo uma exclusão. Isso aí acontece em vários outros meios. Um exemplo bem famoso, né, foi o Mamonas Assassinas, quando tentou cantar em um palco, a galera lá rejeitou porque dizia que eles não eram qualificados, por se tratar de um início de carreira, né, eles não eram qualificados para tocar naquele palco, e como o próprio Dinho disse à época, que voltaria para tocar naquele palco para mostrar àquela pessoa que ela estava errada ao dizer aquilo. Você se sentiu dessa forma em relação a querer voltar para e dar uma entrevista para esse jornal, para mostrar para eles que eles estavam errados ao pensar aquilo de você, ao te excluir por alguma coisa tão trivial? Pablo, eu peço desculpa, eu sem querer toquei aqui no padzinho do notebook e saí para a página anterior e acabou saindo. Eu perdi mais ou menos o início da sua pergunta. Resumindo, como você se sentiu em relação a essa exclusão? A exemplo de outras pessoas, artistas, você se sentiu, como é que eu posso dizer, tentado a crescer o suficiente a ponto daquela empresa, daquele jornal, te chamar novamente para uma entrevista e você poder mostrar para eles que eles estavam errados quando te excluíram por um motivo tão trivial? Então, a primeira perspectiva que eu pensei em relação ao jornal é porque, assim, no Rio Grande do Norte, para você ter noção, a primeira entrevista que eu fui dar, eu acho que foi em 2000, acho que foi 2 anos depois do projeto estar andando. E eu entendi que o pessoal do Ceará, embora eu tivesse uma base muito grande lá do Ceará, eles fortaleciam muito de quem era de lá, da terra de lá, sabe? É lógico que eu fiquei decepcionado, porque eu queria dar entrevista para eles, porque era um jornal muito grande. Eu entendi nessa perspectiva, mas eu acho que a decepção maior mesmo foi eles terem chamado o perfil que tinha plagiado, né?
E assim, eu não entendia muito de comunicação, dessa importância toda de mandar um e-mail dizendo assim, esse perfil plagiou o nosso, eu não sei se valia a pena falar isso, tá entendendo? Mas assim, eu acho que a minha maior decepção foi ele ter chamado o outro perfil, e o outro perfil conseguiu, acho que ainda uns 15 mil seguidores, mas depois disso não cresceu mais. Então, quando eles completaram 15 mil seguidores, eu estava indo já para casa de 1.400.000 seguidores. Uhum. Mas assim, eu não me sinto decepcionado por isso. Assim, se eles me chamassem hoje para dar entrevista, eu iria tranquilamente. Até porque assim, eu não entendia muito essa questão do propósito dos signos, e hoje eu tenho uma visão muito clara disso, principalmente de comunicação, de como mostrar, do que eu faço para poder impactar as pessoas, sabe? Hoje eu estou muito maduro em relação a isso. Uhum. Quando você falou desse caso, eu lembrei logo como eu disse, até o pessoal ouviu, eu lembrei logo da situação dos Mamonas Assassinas, né? Onde em cima do palco o Dinho disse, né? Anos atrás eu vim aqui pedir para trocar e me disseram não, porque a gente não tinha capacidade para estar aqui. E hoje eu estou aqui mostrando para eles que eu tenho sim. Aí isso aí foi uma coisa que me marcou bastante, entendeu? E eu lembrei quando você falou, eu achei interessante. Eu acho que Stênio, não foi que tinha feito uma pergunta, mas aí eu saí da conversa, apago todas as mensagens. Stênio fez uma pergunta, George. Ele falou assim: gostaria que você falasse um pouco mais sobre ser bem mais aceito fora de casa. E falou que ficou bem triste com essa questão do Ceará. Gente, a minha primeira viagem para fora do Nordeste foi pela UFRN. Eu tive um artigo científico junto com o Flávio e a professora Carliana Aceita no Congresso de Sistema de Informação em Goiânia. Então, eu acho que eu não contei, eu cheguei a falar para eles, mas é uma das coisas que eu falo na minha palestra, que a primeira vez que eu saí do Nordeste, quando eu entrei no táxi para ir pro hotel, que o cara reconheceu o sotaque, ele perguntou assim: veio procurar emprego aqui? Então, eu que já tinha um entendimento muito sobre xenofobia, sobre preconceito, eu fiquei assim: como assim veio procurar emprego aqui? Aí ele perguntou assim: você é do Norte? Eu disse: não, eu sou do Nordeste, do Rio Grande do Norte. Aí ele: então, assim, ele veio com pergunta capciosa, assim, já com o intuito assim: veio do Nordeste, veio do Norte, veio procurar emprego aqui no Sul. Alguma coisa nesse sentido. E eu fiz: não, eu vim palestrar, vim participar de um evento na Universidade Federal, tal. Ele: legal. Mas quando eu participei dos eventos em São Paulo, a percepção que os criadores de conteúdo têm sobre o Nordeste é muito diferente, e é muito legal como eles enxergam o poder, né, das mídias sociais, independente do nicho que você tem. Eu acho que eu comecei a dar muito valor a todo tipo de criador de conteúdo, tá entendendo? Então, a gente tinha eu e mais 14 perfis na aceleração. Tinha um perfil que era para lésbica, tinha um perfil que era sobre saúde mental, tinha um perfil que se chamava A Voz da Razão, uma senhora de 87, uma de 76 e uma de 90 e poucos anos. Então, cada um tinha um nicho, cada um tinha uma importância muito grande para a comunicação com essas pessoas. Então, você compreende que a comunicação, ela não é só sua, ela é plural, e várias pessoas podem ir para cada nicho, né? Existe assim, pode existir um para roqueiros, um para punk, um para emos, enfim. Mas a forma que você se comunica é muito legal. Infelizmente, ainda tem muita xenofobia, ainda eu recebo muita mensagem assim de pessoas que sofrem preconceito, de pessoas que mandam mensagem assim dizendo, quando eu fiz uma publicação com um tom mais político, eu acho que é muito importante destacar isso aqui, quando você vai para um viés mais político, e eu acredito que hoje o que eu faço é político, não é política partidária, mas é de defesa do que a gente do que a gente vive aqui enquanto Nordeste, né? E lá no início, as pessoas têm uma visão muito diferente do que é o Nordeste. Acha que a gente mora numa casa de barro, acha que a gente só come rapadura e farinha. Então, a gente poder desconstruir isso é muito legal, sabe? E eu fui super bem aceito pelos criadores de conteúdo de lá, mas ainda há inúmeros casos todo dia de xenofobia que a gente tenta desconstruir, mesmo que nos menores tipos de publicação. Peraí, o Leandro fez uma pergunta também: como você tem separado o produto signos e o produto de George? Então, o signos, ele tem uma construção diferente da minha, né?
É tanto que às vezes é difícil. O pessoal diz, Geórgia dos signos nordestinos. Eu estou trabalhando para um dia ser o inverso, né? O signo nordestino de Geórgia. Mas é toda uma construção que eu acho que vai levar muito tempo, até pelo tamanho que é os signos. Mas eu tenho fortalecido muito mais essa questão de palestras, de consultorias, de trabalhar com o Sebrae Nacional, com grandes marcas. Eu também já fiz trabalho com grandes marcas no meu pessoal, porque há um viés diferente de trabalho quando o Geórgia aparece e quando é o signos nordestino como telinha. Mas eu acho que a principal diferença mesmo é a forma de como eu comunico. Eu me comunico lá. Eu tenho uma abertura de comunicação muito maior no meu perfil pessoal, enquanto nos signos, não. Embora ainda a gente tente abordar outras coisas lá. Opa. Legal. Geórgia, eu tenho uma pergunta. Como é que você trata e como você poderia falar um pouco sobre o seu processo de criação de conteúdo? De onde você tira esses insights, esses elementos mais criativos? Você tem alguém que lhe ajuda? É só você? Como é esse processo? Então, hoje os signos e o Geórgia só sou eu, né? Eu sou o gerente, sou o patrão, sou tudo. É o equipe, né? No início, muita gente sugeriu assim para eu chamar alguma pessoa para trabalhar, mas eu já tinha visto alguns processos super problemáticos de pessoas que foram trabalhar com criação de conteúdo. Até porque, assim, quando eu comecei a ganhar dinheiro, se eu soubesse que eu tinha que chamar outra pessoa, ia envolver dinheiro. E não era um projeto que eu estava ainda disposto, né? Eu me tornei disposto a trabalhar nos signos, totalmente nos signos nordestinos, o ano passado. Para quem não sabe, eu também não contei, eu trabalhei 3 anos em uma agência de comunicação aqui em Caicó, e nesses 3 anos, quase 3 anos, eu foquei muito nessa questão da empresa lá, mais do que nos signos. Até que eu comecei a entender que os signos davam dinheiro, não por isso, né? Tinha um propósito, dava dinheiro, e que tinha muito potencial. Sem ter noção, assim, todo mundo que eu ia sair, parece, eu recebi um convite para chamar para uma palestra sua aqui na Bahia. E a mesma mensagem que eu recebia daqui, das pessoas que davam feedback para mim do Sebrae daqui, foi o mesmo que eu escutava do Sebrae da Bahia. Assim, como assim você trabalha numa empresa e você não se dedica totalmente aos signos? Aí foi daí que eu comecei a ter a coragem de pedir a emissão da empresa que eu trabalhava. E assim, eu ganhava relativamente bem para a região que eu moro, né? Só que aí o pessoal fica assim, você é doido, vai pedir demissão de uma CLT para trabalhar nesse negócio. Aí eu criei coragem, foi todo um processo de amadurecimento. Com relação à produção de conteúdo, é muito de feeling que vai acontecendo no dia a dia. Quando eu preciso alcançar um tipo de pessoas, eu vou rever o que eu já publiquei que deu certo. Tem muita publicação lá que eu refiz com palavras diferentes, mas com o mesmo intuito. Por exemplo, quando eu quero crescer seguidores, quando eu quero ter seguidores, o que eu preciso? Eu preciso que pessoas marquem pessoas, ou então que aquele conteúdo seja muito compartilhável. Eu tenho algumas palavras-chave que eu entendo que faz com que o conteúdo seja mais compartilhável, ou então que fulano marque cicrano. Por exemplo, uma conversa entre amigas nordestinas. Mandar um áudio para fulano. Vixe, não é um áudio não, é a saga de um vaqueiro. Então as pessoas gostam muito de forró nordestino, sabe que a saga do vaqueiro é muito grande, e todo mundo já mandou um áudio grande para outra pessoa. Aí ele vai falando, fulano, é você todinho que manda nesse áudio aqui, que parece a saga de um vaqueiro. Então, nessa perspectiva, eu entendo que quando eu faço as pessoas se conectarem com outras pessoas, com base no conteúdo, eu ganho seguidores. Ou então que aquela telinha, ela é uma indireta para alguém, as pessoas gostam de compartilhar aquilo nos stories, aí outras pessoas veem os stories dela, vai para a página e cresce. Mas é muito isso, eu tô em casa, eu tô passando no meio da casa, a mãe tá passando pano, ela taca o cabo do rodo nas minhas pernas. Então, essa situação, ela não é comum para mim, ela é comum para todo mundo, eu acho, em sua maioria, que não mora em um apartamento na burguesia lá em Natal, né, assim, que não precisa arrumar a casa. Então, eu pego essa situação e faço a adaptação para os signos nordestinos e acaba bombando, né? Tem coisas que não bombam, tem coisas que bombam, e é muito relativo também a alguns conteúdos. Mas é nessa pegada. Legal, muito bom. Alguém quer fazer mais perguntas? Eu tenho uma pergunta. Tem a Mário aqui, ó. Também tem uma.
Assim, em relação ao Rio Grande do Norte e os outros estados do Nordeste, você acha que você, assim, como um representante do Rio Grande do Norte, acha que o Rio Grande do Norte sofre algum esquecimento ou algum tipo de preconceito? Em que sentido de preconceito? Você fala o Norte Rio Grandense, o Potiguar, em si? Eu acho que é o nordestino como um todo, quando você fala assim, quando sai daqui para o sul, alguma nesse sentido? Também, tipo assim, por exemplo, quando eu tô jogando, aí o povo começa a perceber que eu sou nordestino. Aí eles falam, você é baiano, não é paraibano. Fala os estados tudinho, Alagoas, Tocantins, só não fala o Rio Grande do Norte. Aí eu, meu irmão, pelo amor de Deus. Então, existe um termo que ele é pejorativo, que muita gente do sul usa, que é chamar todo mundo de Paraíba. Então, você fala assim, é Paraíba. É Paraíba. Paraíba, uma vez eu fiz junto um trabalho com a nordestinos, perguntando assim, ser Paraíba é uma coisa muito boa. Se as pessoas soubessem o quanto é bom ser paraibano, ter as riquezas que a Paraíba tem, nesse sentido, para a gente desconstruir a palavra. Às vezes, a maneira que a gente consegue de fazer com que uma coisa mude é desconstruindo a visão daquela palavra, do uso daquela palavra. Mas, assim, especificamente sobre o Rio Grande do Norte, não. Eu acho que tem no contexto geral do nordestino, sabe? Tem outro também que eu acho que é uma fala meio pejorativa, que é a fala do cearense cabeção, né? Assim, todo cearense é cabeção. E uma outra também que eu acho, que eu acabei, muita questão de leitura, é assim, quando você sai do Nordeste e passa um tempo em São Paulo, principalmente no Rio de Janeiro, o pessoal diz assim, vou toxiano, parece uma panela de pressão. Quem nunca, né? Quem nunca fez essa piadinha, principalmente para quem tem familiar. O que acontece? Quando eu saio do Rio Grande do Norte, do Nordeste, e vou para outro estado que não é aqui no nosso Nordeste, as pessoas começam a olhar torto. Quando eu passei a semana lá em Goiânia, que quando você falava, o povo ficava desse jeito assim, ó, juro a você, ó, vem, sabe, julgando com olhar de julgamento, e às vezes as pessoas começam a se reprimir às palavras, aos contextos. Há uma diferença muito grande da valorização da cultura nordestina para a valorização que eu gosto de comparar com o mineiro. Porque o mineiro, até em apresentação de doutorado, eles usam trem, e a gente não pode falar o bicho, eita, por conta da formalidade, sabe? E é justamente isso, o valor que a gente dá para a nossa linguagem. Eu acho que é muito isso. E as pessoas que quando saem para lá, que voltam, aí voltam sem palavras porque elas foram oprimidas lá, as pessoas ficam insultando, ficam perguntando toda hora assim, mas o que é isso? Fica dando uma de doido, não entendi nada do que você falou. Tá falando, cantando, umas piadinhas bestas. Algumas pessoas, elas conseguem levar de boa. Assim, vai te lascar, vai pegar o balcão. Mas tem gente que não consegue, é um outro processo de assimilação para isso. Então, cada pessoa é um caso, né? Como a gente lida com as críticas, como a gente lida com algumas brincadeiras sem noção. Então, a gente tem que parar um pouco disso também, de entender e valorizar muito o que é da gente, que é essa linguagem mesmo, que é essa nossa fala, que o pessoal diz que é cantada, mas eu acho que o nordestino é o que fala melhor, né? Não é, mas a gente fala muito expressivo em relação a cada vogal, enfim, a cada sílaba e etc. E também em relação ao sotaque, eu acho que também, tipo assim, já se desgastou bastante, né? Por conta dessa questão da formalidade. Também, algumas palavras, porque assim, querendo ou não, a língua, ela sofre mutações, né? Isso acontece que é um processo natural da linguagem como um todo. O simbora, o bicho, o eita, o forró, ele vem do forró-bodó, né? Algumas histórias diz que vem do forró, que é for all, né? Dos americanos aqui, mas não é. Então, Câmara Cascuda explica até que forró vem do forró-bodó e a gente foi reduzindo as palavras até chegar ao forró, né? Mas é assim, a linguagem ela sofre mutações, a gente tem que entender também que isso é natural, mas tem que entender que o que a gente usa no dia a dia é de valor para a gente e que a gente pode usar em qualquer canto. E ao invés de a gente pegar e trocar nossa palavra nordestina por uma palavra do sul, é a gente explicar qual o significado dela para as pessoas. E muita gente sabe o que significa, mas dá de doida. Tá bom. Obrigado. Legal. George Amaro agora tem uma pergunta. Pode falar, Amaro. Vocês estão escutando? Aham.
George, é assim, eu gostaria de saber um pouco mais sobre a sua pessoa no início dos signos e agora, assim, em relação à experiência. Tipo, se a experiência no início ela conta muito, eu queria saber como é que você, o processo, assim, mais ou menos. Você tá me entendendo, né? Eu acho que sim, eu acho que não, mas assim, eu vou conversando, se não for o que você quer ouvir, aí você diz que eu vou pontuar. Mas assim, eu não entendia muita coisa sobre mídia social. Eu já tinha trabalhado, já tinha tido algumas páginas, principalmente na minha cidade, mas eu acho que o que fez maior diferença na minha vida, enquanto construção de George, do que era em 2015 para o que é hoje, é network. Quando eu recebi minha primeira proposta de campanha, eu não sabia de nada, assim, como é que eu vou precificar isso? Mas eu tinha contato com pessoas que poderiam me ajudar. E às vezes a gente tem medo de perguntar a fulano, quanto é que você cobra nisso? Quanto é que você acha que isso pode agregar na vida de uma pessoa? Tá entendendo? Eu acho que minha construção de George como profissional, em relação a 5 anos, veio muito decorrente do quanto eu consegui me conectar com pessoas. Eu digo que o Sebrae é um grande parceiro dos signos, porque eu fiz diversos cursos que me fizeram amadurecer enquanto empresário, que eu acho que isso é muito importante, ter uma visão mais madura, mas, além de tudo, assim, poder me conectar. Dentro disso, você também estar aberto a receber críticas, sabe? Eu sei que tem críticas que, às vezes, elas vêm disfarçadas de inveja, mas tem muita crítica que você consegue fazer coisas melhores para o seu negócio. Então, assim, sempre você está aberto a ouvir fulano dar uma sugestão para você. E eu sei que, assim, você vai implementar isso na sua empresa se você souber que isso vai dar certo para a sua empresa. Fulano, dia que eu estou com uma dica maravilhosa, sempre eu escuto isso, assim, estou com uma dica maravilhosa para você. Por que você não vende chinelo com os signos? Aí eu falo assim, olha, eu nunca trabalhei a signos propriamente dito nos signos. Eu sei que se eu for vender lá, vai ser um fiasco. Vai ser eu posso até testar, mas vai ser um fiasco porque eu conheço meu público. Mas, assim, eu nunca descartei as ideias das pessoas, eu sempre guardei, eu tenho um bloco de anotações com as sugestões do pessoal, e com base nisso eu vou amadurecendo, vou implementando algumas coisas. Das camisas, né, tanto que eu vou retornar a venda das camisas agora, no próximo mês, eu acho que talvez. Mas, assim, o cara vai perguntar assim, você quer vender? Eu disse assim, olha, hoje camisa não é uma coisa que me dá muito retorno. É legal para a percepção de marca, assim, que existe um produto. Tá entendendo? Mas hoje eu quero trabalhar serviços, eu quero prestar consultoria, quero fazer palestra, quero fazer publicidade no Signos. Aí eu falo, eu entendi o que você quer. Mas assim, a gente pode fazer todo o gerenciamento para você. Não, beleza, pode fazer todo o gerenciamento. Só que às vezes é tão pouco que nem vale a pena o seu desgaste para ter um tipo de produto, sabe, Amado? Mas então, assim, eu ouvindo o feedback dessas pessoas, tendo essa conversa com pessoas que eram mais experientes, me fizeram crescer nesse sentido. Eu acho que é a experiência de fato de construção. Não sei se eu Obrigado, Jorge. Ou nada. Mas, conseguiu responder. Assim, eu só queria saber mais uma coisinha. Em relação aos riscos que você correu. Riscos financeiros não teve, né? Eu não tive riscos financeiros, a não ser que, assim, quando eu ganhei meu primeiro dinheiro, eu investi em camisas. Eu comprei quase R$2.000 de camisa, e eu não sabia qual era o meu pulo. Enfim, acabou camisa sobrando, camisa que não dava, camisa que não cabia fulano. Eu tive meio que um prejuízo, mas hoje eu acho que o maior risco de quem está na internet é ser cancelado, né? Então eu tomo muito cuidado com tudo que eu vou publicar nas redes sociais. Muito. Tanto no meu pessoal, quanto lá no Twitter, eu fico pensando, será que essa publicação vai atingir alguém de alguma forma negativa? Vai atingir a um grupo específico? Se qualquer dúvida que eu tiver dessa publicação, eu não faço publicação. Se você tem uma empresa e souber que essa publicação vai atingir fulano de uma forma negativa, não faça essa publicação, de maneira alguma. Então, essa é a preocupação. Jorge, como é que você... Obrigado, Jorge. Por nada. Jorge, como é que você mais trabalha, assim, para filtrar o pessoal que você quer? Olha a fila. Eita.
Tava dando inscrição no chat, eu não vi. Pois, Anderson, você pulou a vez de Flávio. Flávio, você tá mais novo. Oi, Jorge, tudo bom? Tudo tranquilo. Jorge, seu som tava muito bom, de repente ficou ruim, não sei o que é que houve. Eu acho que foi o notebook que virou aqui. Agora melhorou. Jorge, aquela pergunta, né, de sempre. Quando é que você vai terminar o TCC? Eita! Essa é uma palavra que molesta, mas Flávio. Eu vou entrar em toda palestra sua e vou perguntar isso agora, que é para fazer pressão. E aproveitando que tá você, Pablo, Jane e quem foi a outra pessoa aqui que eu vi? Estênio. Estão vocês 4 aqui, né? Tem que fazer essa pergunta. Eu vou botar até um saco no Ei, aí. Se quer brincar, brinca direito. Viu? Né? Você quer um elogio de deposição dele na minha conta? Oi? Eu pensei que você ia dar um elogio, que ia depositar um dinheiro na minha conta. Não, mas a primeira pergunta era essa. Tem uma segunda. Seguinte, primeiro, parabenizar você pelo sucesso, né? Você sabe que eu, particularmente, não apostei muito num primeiro momento. Eu não achava que realmente aquele sucesso que parecia ia perdurar por muito tempo. Então, tanto eu como Carliana, a gente ficou meio com o pé atrás. Jorge, rapaz, termine seu curso. Você não sabe se isso aí vai dar certo e tal. E você acreditou na sua ideia, você confiou, mesmo com muita gente dizendo que aquilo ali podia não dar certo, mas você apostou suas fichas e realmente, né, acabou dando certo. Você hoje é um nome nacional, né? Isso é muito bom a gente ter ex-alunos nossos. Você não pode ser chamado de ex-aluno ainda, porque você não terminou, né? Então, alunos nossos, né, que realmente conseguem esse sucesso nacional, né? Mas aí eu pergunto, hoje você tem possivelmente 2 caminhos a seguir. Você pode, digamos, perder um pouco esse seu regionalismo. A gente estava falando muito de barrismo, desse tipo de coisa. Então você pode, de certa forma, perder um pouquinho desse seu regionalismo apostando num produto mais nacional, né? A gente vê alguns atores, alguns artistas em geral, né, que fazem isso, passam a apostar numa proposta mais nacional, né, para vender mais, para crescer mais. Ou você pode usar o caminho inverso, regionalizar mais ainda e se tornar realmente o cara, né, da região Nordeste nessa sua área. Você pensa em apostar em qual dessas vias? Então, hoje, o que eu quero fortalecer hoje, que eu defini ano passado para a minha vida enquanto profissional, é o cara que faz palestras, que conta case e também que presta consultoria na área que ele domina, que é mídias sociais. O legal de tudo que, quando eu estava em São Paulo, né, eu tive conexões com muitas empresas grandes, eu falo assim, grandes de nível internacional, e eu recebi diversos convites legais. Um deles foi para trabalhar numa TV, só que não era isso que eu queria. Eu queria fortalecer minha imagem enquanto palestrante, porque é uma coisa que eu adorei fazer, que eu adorei ter o feedback. E eu não encontrei essa barreira, sabe? Quando eu me comuniquei com pessoas que eram especialistas em assessoria para palestrantes, em pessoas que tinham esse domínio de mercado, eles falavam assim, cara, a gente não tem uma pessoa que tem esse know-how e tem um case legal que possa falar com propriedade e que seja nordestino. Braulio Bessa, ele é uma figura muito importante, né, que ajudou a difundir essa questão do cordel, da cultura nordestina, só que hoje ele trabalha muito mais na linha motivacional. Eu trabalho numa linha mais focado em fazer a empresa entender qual que é o valor dela para uma comunidade, né, dentro do meu nicho de palestras. Eu acho que eu tenho uma palestra que é Empreender é Melhor do que Cuscuz, que eu trabalho o empreendedorismo. Tem uma que é Nunca Pare de Pelejar, que ela tem um viés motivacional. Então, assim, sempre as pessoas querem ou não, no final do ano, eu quero uma palestra motivacional. Então, nessa, ela tem esse perfil, foi uma que eu comecei a trabalhar no início desse ano. E tem uma também que ela é mais a minha história, que é quando as pessoas querem colocar empresários que ainda não estão dentro do campo da internet. Eu falo isso porque eu descobri que há um nicho muito grande de empresários que querem vender,
mas não sabe nada. Agora eu falo, quando não sabe de nada, gente, é porque só tem um celular e consegue fazer uma ligação. Então eu vou explicando para eles como é que funciona tudo isso. Então, assim, eu acho que eu não preciso me desgrudar, eu acho, não é a palavra, jogar fora essa questão da identidade, porque é uma coisa que está muito ligada a mim, e foi uma coisa que eu construí ao longo desse tempo, de 5 anos, e eu mostrei para lá que é possível, e eles abraçaram muito essa causa, e vieram, né, dar esse feedback. Eu acho que o próprio feedback lá de ter ganhado algumas premiações dentro dessa característica nordestina reforça que é uma coisa que eu posso continuar trabalhando, independente do lugar que eu esteja. Possa ser que encontre algumas barreiras, possa ser, né? Eu acho que independente da área, a gente sempre vai encontrar barreiras, mas é uma coisa que eu quero arriscar. Mas assim, como empreendedor, eu só não estou em nenhuma área, né? Eu tenho diversas áreas de atuação, além da palestra, consultoria, tenho produtos, tenho também a parte de publicidades, trabalho junto com o Sebrae, enfim. A gente nunca está num só canto, né? Porque se um canto falecer, tem outro para sustentar e assim vai. Deu para ouvir direito? Sim, tranquilo. Melhorou bastante. Ô, Liane, quando você vai escrever o primeiro livro? Gente, eu tenho um projeto do livro, só que eu nunca tirei de papel. Foi uma coisa muito difícil para mim focar no livro. Mas esse momento agora, né, não é um momento propício para livros, infelizmente. Várias editoras teve uma queda muito grande em relação a vendas e etc. Mas eu recebi algumas propostas de editoras para publicar o livro, só que eu não toquei ainda. Eu coloquei como uma meta para mim para este ano, só que eu não sei. Mas quem sabe, né? Eu quero ter, eu acho que é uma coisa que ajuda muito, principalmente quando você é palestrante. Eu palestrei com 2 pessoas muito grandes no mercado nacional, eu fazendo a abertura, e essa pessoa consecutiva. E assim, embora a minha palestra tenha sido muito grande, teve uma palestra que eu terminei de palestrar, que eu saí, fui para trás, o pessoal começou a vir conversar comigo e atrapalhou até o início da palestra da outra pessoa. Só que no final dessa palestra dessa outra pessoa, ela tinha um livro. E o livro tem um peso muito grande para quem é palestrante. É muito notório isso, sabe? Mas é uma coisa que eu quero adotar, principalmente por ser palestrante, eu acho muito legal. E mais, assim, por contar o case também e reforçar, sair um pouco do online, sabe? Para quem quiser comprar um produto nordestino que seja em forma de livro, vai ter essa possibilidade. Legal. Jorge, Anderson tem uma pergunta. Anderson foi boicotado por Flávio. Foi. Tassiano também tinha, não? Ele tinha falado que tinha depois de Flávio. Foi? Tassiano. Eu acho que foi, Tassiano. Mas pode João. Falei não, mas pode ser João antes. Eu pergunto depois. Obrigado, Tassiano. Mas, Jorge, qual foi as dificuldades e barreiras que você mais encontrou quando você viu que você teria que selecionar seus nichos e, principalmente, assim, a forma de você querer se comunicar para empresários, sendo assim, começando agora, como para empresário, como para outras empresas que queria a questão de consultoria, e essa forma de você montar a palestra, como é que você conseguiu se identificar? Qual foram os mecanismos que você foi atrás para tentar se comunicar com esse povo? Porque, claro, era um nicho diferente. Uhum. Então, eu consegui identificar, eu sabia quem era meu público, né? Eu sempre soube que era meu público. A primeira vez que eu fiz um trabalho virtual, né? O meu primeiro trabalho mesmo foi, depois das camisas, foi uma publicidade para São Brás. Foi aí que eu entendi que isso era um comércio. Em 2017, a questão de publicidade com criadores de conteúdo, né, não influenciadores, hoje a gente usa o termo criador de conteúdo, porque assim, quem cria conteúdo, nem todo mundo que cria conteúdo influencia. Né? Então, eu consegui influenciar as pessoas com o meu conteúdo. Então, eu comecei a entender que era possível gerar valor para a marca, para uma marca X. Eu nunca trabalhei na perspectiva de vender um produto de outra marca dentro dos signos nordestinos, tipo assim, compre uma Havaiana, arraste para cima. Mas dá percepção de brand, né? A gente fala assim, de fortalecer o nome da empresa na internet, para quando ela se lembrar dos signos nordestinos, ver uma propaganda e legal, essa marca está atrelada com essa outra. Então, de 2017 para cá, eu precisei me conectar muito, tanto que essa questão de ir para São Paulo foi uma forma de me profissionalizar
com relação a isso, de criação de conteúdo. Porque, assim, tem muita gente na internet com muito seguidor que não ganha nada. Você não tem noção, assim, tem gente com 1 milhão de seguidores, com 2 milhões de seguidores, que não consegue fazer uma conexão que eu faço. Então, enquanto eu tenho na minha cartela de clientes essa quantidade de pessoas, foi muito pouco que eu me profissionalizei, porque eu aprendi a cobrar o valor que eu merecia. Eu acho que teve muito isso, né? Mas tem gente que não consegue fazer isso. E aí, qualquer pessoa que diz assim, mas eu posso gerenciar sua publicidade. Aí fala assim, você faz um stories para mim por R$200, assim, gente, sai para lá, né? Assim que funcionam as coisas, não. E tem gente com muito maiores seguidores do que eu que faz por R$200. Daí, para a parte de palestras, eu sempre gostei de conversar, de me apresentar. Eu sempre fui muito, eu acho assim, dado nessa questão de comunicação, de apresentar trabalho. E quando eu pude receber um feedback muito grande de empresários com relação à minha palestra, eu entendi que minha história poderia ser propagada para outras pessoas. Então foi aí que eu abracei essa causa, porque eu acho que não tem coisa melhor que você receber um feedback do trabalho que você executa. Eu acho que foi isso. Foi meu termômetro, sabe, Joanderson? Mais ou menos isso. Eu não sei se respondeu, acho que tem outra pergunta. Sim, respondeu. Bacana demais. Obrigado. Acho que Tassiano agora, Jorge. Jane é um case também. Sim. A próxima live será com ela, viu, Jane? Eita. Vai lá, Tassiano, joga a bomba. Cadê Tassiano, hein? Tá aqui. Disse que ele foi fazer café. Só temos Arthur. Olha aí, ó. O bate-papo. Eu estou numa ligação agora. Daqui a pouquinho eu pergunto. Gente, mas... Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Quem mais? Paulo só a George, para saber se ele já fez a rede da gata, de Dora. Ai, gente, até aqui, meu Deus do céu. Ei, verdade, viu? Eu quero saber, eu quero ver essa redinha. Gente, pra quê? Foi uma promessa sem jeito, foi essa. Tá enrolando igual as grades de cerveja que eu prometi a Flávia. Você não tem noção da mensagem que o pessoal tá mandando aqui, a rede da gata, e a rede da gata. Gente, Liane, não tem como enrolar os outros mais do que você enrolou com essas grades de cerveja, não. Faz 8 anos, Liane, que você promete que vai pagar. Só quando eu passar no concurso agora, porque a bolsa de doutorado já tá terminando. Aí não dá mais, não. George, professora Silvia de Currais está falando que você esteve lá e que foi sucesso, os alunos amaram. E na UF de Currais? Está falando que é sua fã. Usa muito seu exemplo nas aulas de administração. Eita, coisa boa. Vale, gente, mas faz muito tempo, né? Eu acho que foi no início da carreira, não foi quando fui para Currais? Ou foi num evento do Sebrae? Ano passado eu fiz um ciclo de palestra no Sebrae, em Currais Novos. E teve outra vez que eu fui para Currais Novos, num evento do IFRN. Eu não recordo. Legal. Olha, tá. Obrigado, professora Silvia. Fico feliz demais com esse feedback. É muito legal, sabe? A gente é isso aí, gente, que vocês vão receber quando vocês estiverem com a empresa ativa de vocês, ou então quando vocês estiverem trabalhando. Então, Flávio, eu registro, é porque tem coisa que eu não lembro. Eu considero minha carreira profissional de palestrante desde a do Sebrae para cá. Antes eu chamava de bate-papo, porque assim, eu nunca tinha estruturado uma palestra como eu estruturei para o Sebrae, sabe? Mas assim, tem no meu site, tem as palestras que eu faço no site. No meu site pessoal. Eu tenho uma pergunta. Como é que você lida com essas questões de registro do que você cria? Como, por exemplo, na internet, né? A gente está aí suscetível, a gente cria, daqui a 1 minuto chega alguém, copia e publica e diz que é seu. Como é que você lida? Você tem algo para amparar aí da parte da propriedade intelectual? Como é que você trata isso? Com relação às frases, é muito complicado, sabe, Adriane? Porque não dá para registrar todo dia assim, eu fiz 3 frases, vou lá registrar as 3 frases. Com relação à propriedade, eu acho que faz muito tempo que eu li a respeito disso, mas sempre em primeira instância, quando eu vejo que alguém está ganhando dinheiro
com alguma coisa que é minha, eu mando uma mensagem. Eu acho que o primeiro passo que eu faço é mandar uma mensagem bem cordial, perguntar assim, o porquê, se ele poderia fazer de outras formas, enfim, é mais nessa linha. Já com relação aos signos, eu acho que eu nunca tive problemática em relação ao nome de signos como proposta comercial, né? Mas, assim, nesse caso, aí a gente já é amparado pela lei, pela questão de registro, enfim, tudo mais. De registro, eu falo de signos como marca. Mas com relação à frase, é muito difícil você ter um controle, sabe, professora? Eu fui para Recife, fui dar uma voltinha na praia, quando eu cheguei na barraquinha, estava cheia de plaquinha dos signos, frases, meu Deus do céu, que frase bonita ele fez. Não é, e o dono assim, não é, só frase boa, vamos levar uns quadrinhos desse, aí eu comecei a rir. Aí, assim, se a gente for enlouquecer, fica muito complicado, sabe? E acionar também justiça para tudo. Entendi. Então, às vezes eu tento relevar um pouco, eu acho que é muito isso, tentar relevar. Eu já me estressei muito com relação a isso. Como você consegue precificar seu trabalho e apresentar este valor a empresários ou clientes que não compreendem o que você faz? Então, eu fui aprender a primeira precificação que eu fiz com relação à publicidade, né? Assim, o produto físico é muito fácil, mais fácil eu precificar. Uma camiseta, eu consigo avaliar valores de mercado, entender tudo isso, né? Calcular o percentual e etc. Já para a rede social, para falar, George, a Itaipava quer fazer uma publicidade com você, quanto é que você vai cobrar? Então, existem vários fatores para calcular isso. Não existe uma regra de dizer assim, você tem 600 mil seguidores no Instagram, você tem que cobrar 5 mil reais. Então, a gente leva em consideração markup, imposto, tempo que eu uso o tempo de produção de uma telinha, o custo por visualização, o tempo qual é o meu nicho, tudo isso influencia no cálculo de uma publicação. Então, vamos supor assim, que uma publicação, eu quero uma publicação no feed. Aí eu faço uma avaliação, né? Dentro desse cálculo, né? Existem umas tabelinhas que algumas empresas já fizeram, que eu participei de treinamento, e a gente avalia as visualizações, a média de visualizações, e faz uma previsão de quanto aquilo vai gerar. Aí você consegue calcular o custo por visualização. Vai ser... O seu nicho é muito específico. Quanto mais específico for o nicho, maior o custo por visualização. 50 centavos por visualização. Aí, no fim das contas, você consegue definir, dar uma publicação no feed é R$4.500, R$6.000. Eita, menino. Então, é assim que a gente vai calculando, né? Hoje, depois que eu participei do treinamento de São Paulo, fica muito mais fácil. Quando a empresa não quer pagar, eu simplesmente eu não discuto, né? Assim, quanto é que você quer? Geralmente, quando a empresa vem com valor definido, é muito difícil eu fechar. Até porque, assim, tem empresas daqui da região, acho que, é R$200, R$50. Não relatando a questão de valor. Mas eu entendo qual que é o meu valor para o mercado, essa é uma questão de valorização. E quando a empresa vai conversar comigo, dependendo da pessoa, do nível de intimidade, eu até converso com ela, e digo, olha, para você trabalhar com isso, é importante você entender isso. Do jeito que você paga R$50 para uma hora de carro de som e vai passando nas ruas aleatórias, por que você não pagar tantos reais para um influenciador da sua cidade que vai diretamente no seu público? E eu tento explicar. Eu não fecho com negócios daqui da minha região, pelos signos nordestinos, porque eu sei que não vai agregar valor às empresas daqui e nem os signos nordestinos. Tá entendendo? Então, assim, não adianta anunciar com o George, eu vou anunciar minha bodega, eu vou botar uma propaganda com o George. Para quê? Então, casos e casos a se avaliar antes de fechar uma publicidade. Mas tem gente que aceita qualquer coisa, sabe? Se você falar assim para um fulano que só tem público de São Paulo, diz assim, eu dou R$500 para você fazer uma publicidade daqui da minha loja, da cidade de Parelhas, aí o cara faz as histórias. Gente, compre lá na loja de Parelhas, mas não tem nenhum seguidor de Parelhas. Não serviu de nada, né? É a mesma coisa que você botar um carro de som no sítio onde não mora ninguém. Enfim, é mais ou menos essa perspectiva. Minha vez agora? Isso. Parabéns, viu, George?
Flávio realmente... R$50 na minha conta. Você vai depositar também? Eu não estou sabendo disso, não, mas depois a gente combina para fazer a divulgação dos laboratórios. Aí a gente vê. A minha pergunta, além dos parabéns, realmente como você começou, né? Eu lembro dos depoimentos de Flávio lá também, né? Que isso não dá dinheiro, isso não é futuro para um aluno de sistemas. Mas realmente a gente não via essa questão do marketing digital, não era a nossa praia, entendeu? Então precisava, né, dessa disciplina, precisava de Adriane assumir realmente essa parte, porque Flávio e eu somos da parte de software, então a gente não tinha essa visão. Realmente essa área cresceu muito de marketing, de atuação em mídias digitais, que nosso curso não tinha, né, essa formação, e agora está bem melhor com essa disciplina e vai dar uma outra visão. A minha pergunta é nesse sentido. O que você pensa em agregar de software dentro dessa sua linha? O que é que você tem alguma ideia de um dia aproveitar todo esse nicho de mercado que você tem e talvez lançar algum produto relacionado com software? Ou mesmo trabalhar para publicidade de empresas de software, alguma coisa assim? Então, dentro da área de TI, não de startup diretamente, mas de TI, Tassiano, eu já pensei em alguns sistemas, porque assim, eu também, dentro dessa construção de George enquanto empresário, enquanto signos nordestino, tal, eu consegui entender também que eu tinha muito conhecimento para outros influenciadores. Por exemplo, George, muita gente que tem muito seguidor, que é conhecido meu, vem perguntar assim, George, a empresa X, a Unilever, veio falar comigo, pedindo um orçamento, quanto é que eu cobro? Vamos fazer uma avaliação de quanto é que você pode. Então, dentro disso, uma das coisas que eu pensei foi criar uma plataforma, estilo de conexão entre influenciadores e marcas, um hub nordestino, com foco no Nordeste. Porque o que acontece? As marcas ainda estão muito centralizadas no Sul, no Sudeste, e quando eu estava lá, depois que eu voltei, as empresas começaram a mandar mensagem para mim. George, eu preciso de uma pessoa assim, você conhece algum influenciador que possa desenvolver esse trabalho para mim? Aí eu ia conversar com um influenciador, com um criador de conteúdo, sei, a empresa X quer fazer uma propaganda com a cerveja Cristal. Eu acho que seu perfil é legal, dá certo para vocês trabalharem. Aí depois o carinha perguntava assim, mas quanto é que eu cobro? Então acho que uma das ideias que eu tive foi justamente isso, criar essa plataforma para a gente conseguir unir. E o legal assim, eu recebo demandas de empresas, lá as pessoas podem se cadastrar conforme ao nível de intimidade, de relação, ela é da área de empreendedorismo, lifestyle, gastronomia. Então, a empresa de gastronomia consegue fechar com o influenciador X. Já existe plataforma desse jeito no mercado, mas não existe nenhuma com foco nesse sentido do Hub Nordeste. E as empresas estão começando a expandir para cá. Muito bem. Magazine Luiza, Tenda Construtora, e lá eu tive contato com toda a equipe do Magazine Luiza, eu falo assim, todos que tomavam de conta da